Quando o Peter falou a gente vai implementar Levels na 99, no começo, sendo bem sincera, assim, foi um susto. Mas ao mesmo tempo foi que metodologia incrível. Antes de Level, era uma vida, tipo, cada líder falava o que achava com base no alicerce do que queria. Não dá mais pra você dizer que um head numa startup é a mesma coisa de um head em qualquer outra empresa. Quando a gente tá falando de uma empresa de tecnologia, a gente precisa de mobilidade, não dá pra gente ficar preso por hierarquia. Então, se a gente tá vivendo esse ecossistema, aí sim a liderança de people, a área de people consegue falar, deixa eu te apresentar essa metodologia, que vai ser um alicerce de um novo modelo de gestão aqui dentro, pautado em competência. Olá pessoal, que bom ver vocês aqui novamente. Meu nome é Milena Brentan e você está assistindo o Pode Liderar Podcast, que é uma série de conversas super interessantes sobre diferentes aspectos de desenvolvimento humano, cultura e liderança. E como vocês já sabem, são sempre pessoas altamente inspiradoras que estão comigo nesse papo. Hoje eu tô com uma pessoa que trabalhou em RH por muito tempo. Ela teve a oportunidade de participar de uma empresa que cresceu muito. Depois ela fundou a consultoria dela, é uma das referências hoje em desenvolvimento de conceitos de RH com a empresa dela, uma das iniciativas que chama Elas Academy, e fundou um curso que eu não vi igual, um curso sobre Levels. O termo é meio diferente para quem não conhece, mas vocês vão saber tudo, e tem tudo a ver com desenvolvimento de liderança, gente. Então não tem como eu não ter aqui a Dani Bruzzi, com todo esse histórico. Obrigada, Mi. É um prazer estar aqui com você. E muito, muito rica essa iniciativa, né? Tudo que você está criando, eu estou acompanhando de perto. Então, parabéns também. Está sendo uma honra estar aqui. Obrigada. Muito bom. Obrigada. Fiquei muito feliz de você ter aceito o convite. Acho que é um tema que nem todo mundo conhece. E a ideia é explicar, né? Porque tem gente que está nas empresas, está liderando, está se desenvolvendo, vive isso sem saber o que é. Exato. E aí, eu te apresentei super rapidinho, porque fazia parte do suspense, né? Então, eu queria pedir pra você se apresentar agora. O que você já fez, onde você tá, como é que foi a tua transformação, né? Porque eu acho que é isso, é uma transformação, né? Que você passou até o momento que você tá hoje. Eu comecei a minha carreira super novinha em ambiente multinacional americana. Então, você sabe, super estruturado, cheio de processo, com uma cultura muito rígida. E eu me sentia, né, foi numa indústria farmacêutica, trabalhei lá há 8 anos, e eu me sentia um peixinho fora d'água. Assim, eu questionava muito, eu era muito inconformada, né, da falta de consistência do que a gente falava versus o que a gente fazia. E foi assim, um super aprendizado, foi uma escola pra mim, aprendi muito, mas realmente no final eu tava tipo, inconformada mesmo e assim, não queria mais trabalhar em empresa. Falei, cara, não quero mais trabalhar em empresa e as pessoas, inclusive, nem sabem dessa parte da minha história, porque não é uma coisa que eu compartilho tanto, mas saindo dessa indústria farmacêutica, eu abri uma empresa. Então, a Elas é a minha segunda empresa que eu decidi empreender. E a minha primeira empresa chamava Danlipa e era uma empresa de granola. A gente produzia e vendia granola. Que legal, Dani. Então, foi um super aprendizado pra mim. Eu saí totalmente da minha zona de conforto. Fui aprender a vender granola, a posicionar a marca, a fazer toda a questão de escalabilidade, de parceria com mercadinhos, enfim. Então, realmente foi um super aprendizado. E eu acho que essa transição foi importante para mim, para eu decidir ir para uma startup. Acho que quem migra, né, do mundo mais estruturado, multinacional, todo cheio de processos e tudo muito formatado, é muito diferente de você trabalhar numa startup. E aí eu fui trabalhar na 99, foi uma loucura, e foi lá que eu conheci Levels. Então, quando eu tava na 99, era aquela coisa de você trocar o pneu com o carro andando, tudo acontecendo ao mesmo tempo, a gente contratando 80 pessoas por mês, e a área de people sempre atrás de todos os processos. Então, a gente sempre tava com a sensação de estar devendo. E lá, o Peter Fernandes... A sensação de quase todo RH que eu conheço, né? Exatamente. Era tipo desesperador, assim, era a sensação realmente... de muita ansiedade, enfim, de muita cobrança das pessoas também para o RH ser um RH muito melhor, muito mais estruturado, como se fosse uma empresa de 50 anos de história, que no caso não era. E lá o Peter Fernandes, ele era o CEO da 99, ele veio do Google.
E aí ele quis implementar vários frameworks, várias metodologias mais modernas, mais estruturadas. E a gente, assim, eu realmente sentindo que eu tinha uma pessoa extremamente inspiradora, que era ele, muito questionador, mas eu estava muito atrás do que ele esperava, assim. Então, foi uma sensação de desgaste emocional e profissional muito grande. E na hora... E essa sensação, acho que é uma sensação comum, né? Porque geralmente as startups, elas não têm investimento, por mais que tenha investimento, assim, de fundos por trás, é um investimento, né, que você é muito delicado na escolha e tal. Então, a gente tem que fazer um monte sem grana, né? E a gente está também falando de uma empresa que tem uma liderança jovem em termos de gestão de pessoas, né? Que é uma liderança que está olhando a tecnologia, que está olhando o mundo moderno, que está criando disrupção, que está pensando fora da caixa. Então, todos esses elementos, né, de uma pessoa que ainda não tem uma trajetória enorme de carreira, já não demitiu um time, não contratou, né, uma grande estrutura, é mais desafiador. A gente está falando de uma liderança que está aprendendo o seu estilo de liderar. Né? E aí, quando o Peter falou, a gente vai implementar Levels na 99, e que eu conhecia a metodologia, no começo, sendo bem sincera, assim, foi um susto, de tipo, eu não sei lidar com esse nível de profissionalismo e construir tudo do zero, porque na farmacêutica eu recebia tudo pronto. Mas, ao mesmo tempo, foi que metodologia incrível. Porque, finalmente, a gente vai conseguir responder para as pessoas como é que elas fazem para crescer aqui dentro. Por que a remuneração é desse jeito? Por que uma pessoa ganha diferente da outra? O que realmente a gente espera quando a gente está falando de desenvolvimento, de performance? O que a gente realmente espera de uma pessoa para ela se desenvolver? Antes de Levels, era uma vida, tipo, ia para uma calibração de gestão de performance, cada líder falava o que achava com base no alicerce do que queria. O critério era... Pô, eu acho que a pessoa manda muito bem, eu acho que a pessoa é um super talento. A partir de Levels, com base nas nossas competências que estão ligadas à nossa cultura, como essa pessoa está performando. Então, existe um pano de fundo que faz a gente ter as discussões pautadas no que é importante para a empresa e não no que cada líder acha com o seu grau de maturidade ou falta de maturidade. Então, realmente, foi uma super escola, assim, ter conhecido a metodologia e depois aprimorado, implementando em diversas empresas, porque também, né, a gente vai aprendendo a cada implementação, a gente vai aprendendo que precisa de customização. Não vai funcionar, o mesmo modelo que funcionou no Google, né, há muitos anos atrás, não vai funcionar exatamente em todos os contextos. É isso que é interessante, né? Porque é uma metodologia que funciona, né, para dar clareza de carreira, para dar clareza de como eu remunero, como eu pago, como eu avalio, como eu contrato. Às vezes, até por que eu desligo. Ela precisa ser adaptada para a realidade, para o tamanho, para o momento da organização. E não tem como implementar essa metodologia de Levels sem desenvolver liderança, né? Porque, para mim, quando a gente implementa o Levels, na prática, desenvolver a pessoa como um líder. Porque ele começa a entender... Ah, então tá, como é que eu contrato? Ah, mas como é que eu promovo? Ah, mas por que eu promovo? Por que eu demito? Como é que eu avalio? Não tem viés, não vai ter viés, ou minimiza o viés. Minimiza. E aí, o que eu queria te pedir, como é um termo que é muito claro para mim, muito claro para você, para todo mundo que trabalha em RH, especialmente, mas não é claro para todas as pessoas que trabalham em empresas, nem para todas as pessoas que estão em posição de liderança. Fala pra gente de forma muito simples, o que é o Levels? Tá, eu vou tentar explicar da maneira que eu explicaria para uma criança de 10 anos que está aprendendo o que é o trabalho. Tá. Basicamente, da forma mais simplista, é uma matriz de competências linkada com os valores culturais da empresa por nível. Então, você, né, numa matriz, você vai ter o eixo das competências e você vai ter, né, o eixo dos níveis. Então, você vai desenhar e destrinchar o que é aquela competência para cada um dos níveis de maturidade da empresa. A gente conhecia, né, quando eu trabalhava em indústria farmacêutica, a gente conhecia o que era parecido com uma estrutura de cargo. Só que a estrutura de cargo, o que aconteceu com ela? Há 50 anos atrás, os cargos eram muito parecidos entre empresas. Então, o que era um coordenador numa empresa era muito parecido com, em termos de maturidade profissional, responsabilidade, escopo, era muito parecido com um coordenador em outra empresa. Com a tecnologia, com o crescimento das startups, virou uma salada mista.
Não dá mais para você dizer que um head numa startup é a mesma coisa de um head em qualquer outra empresa. Não tem como você fazer essa comparação direta pelo título de cargo. Então, o título de cargo virou uma cortina de fumaça, que a gente coloca ali o que a gente quer, chama do que quer, paga do jeito que quer, e a gente não consegue nem dizer para essa pessoa, que, por exemplo, é head, o que ela precisa fazer para se tornar o próximo passo de um head. Né? Um diretor, por exemplo. Então, a estrutura de levels, ela deveria servir para você sair dessa cortina de fumaça do título de cargo e você construir para a própria empresa a estrutura de níveis. Entendi. Eu adorei a explicação, mas eu achei que é para uma criança de 10 anos superdotada. Tá bom. Deixa eu tentar explicar como eu entendi de uma forma mais... para quem nunca viu mesmo. Por exemplo, você tem uma... Vê se faz sentido a explicação que eu vou dar. Vai. Você tem uma empresa de 10 pessoas, vai. Primeiro que você não vai implementar isso para 10 pessoas, mas só para ficar mais claro. E aí você tem um estagiário, aí você tem um analista, você tem um coordenador, você tem um gerente, você tem um diretor, sei lá. E aí essa matriz que você falou assim, para o estagiário, qual é o comportamento que eu espero dessa pessoa e qual é a complexidade de comportamento? Para o analista, qual é o comportamento, qual a complexidade? Para o gerente, qual é o comportamento, qual a complexidade? E aí, essa descrição, que é a matriz, ela vai gerando uma complexidade maior, em geral, ou divergente, diferente também, às vezes, né? E vai formando uma escadinha, ou enfim, ou horizontal também. Enfim, mas vai formando, né? Esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. Em algumas empresas é número. Então, 1 é o estagiário e o 10 é o diretor, né? Então, quanto mais pro 10, mais complexo, mais rebuscado, mais sênior e, consequentemente, maior o pacote de remuneração total. Porque tem a ver com isso. E quando você entende, então tá. Você fala assim, quando você implementa isso... E você fala, eu estou contratando um, e se isso está bem treinado, todo mundo sabe que a gente está falando de um estagiário. E aí não entra na dificuldade da descrição do título do cargo. Porque você pode ter 15 cargos com aquele level que é o 3, por exemplo. Você pode ter um gerente que é 3 e um gerente que é 4. Porque tem senioridades diferentes de gerente. E aí você deixa isso tudo muito claro e todo mundo entende. Você tá certa na sua explicação. Eu gosto de tirar o título de cargo para construir a matriz, para realmente a gente sair desse lugar do que um líder acha que é um analista versus o que o outro líder acha que é um analista. Então, a estrutura de níveis, a gente gosta de pensar em 1, 2, 3, tal. Então, vamos supor que essa empresa tenha 10 níveis. Como que esses 10 níveis se diferenciam nessas competências? E eu gosto de falar competências porque a gente também está falando de comportamento, mas a gente também está falando de habilidade. Então, né, a gente, por exemplo, um desafio que a gente recebe quando a gente está construindo levels é que a gente assume que competências são só coisas muito interpessoais. Então, então eu vou construir uma matriz que fala sobre comunicação, a comunicação entre as pessoas. Não necessariamente, a gente pode estar falando, por exemplo, de visão estratégica, ou pensamento crítico, ou análise de dados. Tudo isso, ele é menos sobre como as pessoas se relacionam, né? E são habilidades que a pessoa adquire e que faz sentido para a empresa. Que é técnica, que é mais técnica, né? Que não é necessariamente o técnico puro, como, por exemplo, mexer no Excel. Você não vai colocar numa matriz de levels a maturidade do 1, do 2, do 3 e do 4 sobre mexer no Excel, porque isso não é core para a empresa. Mas a visão crítica, por exemplo, pode ser. Né? A visão de gestão de problema, uma empresa que ela tem muito forte na cultura dela, nos valores culturais dela, gestão de problema. Então, ela quer colocar isso como uma competência core da empresa e ela quer descrever o que é gestão de problema para um nível inicial. E o que é para o 2, e o que é para o 3, e o que é para o 10. Né? Quando a gente vai para um nível mais de liderança, muda muito, inclusive as habilidades que a gente precisa. Talvez a gente poderia estar falando que uma pessoa que é mais, né, mais no começo de carreira, uma pessoa mais júnior, ela precisa ter uma gestão de problema muito detalhada ali para ela. O que realmente é esperado numa gestão de problema daquela empresa. Mas quando a gente está falando de liderança, talvez a gente esteja falando de influência.
E talvez a gente esteja falando que a competência pra gente, que é muito importante, linkada com os nossos valores culturais, é que a nossa liderança saiba influenciar o entorno para gerar um melhor resultado. Então, como é que a gente vai detalhar o que quer dizer isso para aquela empresa? Até porque, por exemplo, pega um analista, na estrutura formal, né, de cargos mais tradicional, né, que é o estagiário, analista, coordenação, gerente, não tem nem como você cobrar muita influência a depender e esse é o cuidado também, né? Na hora de você montar a estrutura, dar essa clareza pro líder, assim, o que de fato é viável essa pessoa fazer, o que de fato... Porque a impressão que dá, que às vezes as pessoas querem contratar, um gerente, né? Mas aí, eles estão buscando na seleção, até por causa do valor que eles querem pagar, um analista. Sim. E aí eles estão cobrando um comportamento de gerente, né? E aí esse alinhamento é super importante para contratação, sim, né? Para desenvolver. Sim. Eu gosto de falar que o cargo é mais sobre a cadeira que a pessoa está sentada e o level é mais sobre a pessoa. Então, vamos imaginar que a gente está desenhando, né, uma estrutura de níveis para a gente poder olhar para as nossas pessoas, independente da cadeira que elas estão sentadas, qual é a maturidade delas versus o que a empresa desenhou. Então, o level, ele está impresso, né, para a gente fazer algo visual, ele está impresso aqui na testa da pessoa. E a pessoa pode sentar em várias cadeiras. Ela levanta e ela senta numa cadeira de Analytics, ela levanta e senta numa cadeira de HRBP, ela levanta e senta ela pode sentar em diversas cadeiras que têm diferentes responsabilidades, que têm diferentes conhecimentos, que têm diferentes necessidades, mas porque ela é aquele nível, ela consegue aprender muito rápido, ter uma curva de aprendizagem, ter uma maturidade para exercer aquela função. Então, level, ele é mais sobre qual é a caixinha de ferramentas que essa pessoa desenvolveu, que é importante para a empresa, para ela poder atuar, inclusive, em diferentes áreas, em diferentes funções. Então, a gente vê, por exemplo, né, o exemplo, por exemplo, da Amazon. A Amazon é uma empresa que... Tudo bem, tem algumas funções que são extremamente técnicas e que você precisa de alguém que tem muito conhecimento técnico específico, por exemplo, codar e ser um desenvolvedor de software, mas tem várias outras funções que são mais de negócio que eles não exigem que a pessoa tenha uma profundidade extremamente técnica para exercer aquela função. Então, se a pessoa, por exemplo, ela é um nível 6, ela já chegou numa maturidade conforme o nível 6 da Amazon, eles entendem que aquela pessoa pode sentar em diversas outras atividades e funções e áreas, porque ela já chegou naquela maturidade. Entendi. Sem necessariamente mudar o nível dela. E ela sentar numa outra cadeira, ela ir para um novo desafio, não está diretamente ligado a ela ser promovida. Ela vai ser promovida no momento que a análise da matriz dela demonstrar que ela já é mais madura profissionalmente, conforme o que é o desenho de um nível 7, por exemplo, né? Se a pessoa está passando do 6 para o 7, a gente analisa, né, como que a pessoa está demonstrando aquelas habilidades e comportamentos mais complexas. Sim. E se ela realmente já está lá para ela ser promovida e poder, inclusive, galgar novos desafios. Sim, verdade. E isso é uma confusão. Eu gosto muito dessa sua explicação. E nem todo mundo entende o conceito. Às vezes eu vejo empresas que implementam, mas falham. Implementam algo parecido. Obviamente não com você, porque senão elas saberiam o que fazer. Mas falham em comunicar direito. A forma de comunicar, explicar. E aí, outro dia eu estava conversando com uma pessoa que falou assim, eu sou uma gerente, mas todos os meus pares são diretores. E eu acho isso um absurdo. E eu falei assim, mas faz quanto tempo você tá na cadeira? Ela, não, faz um mês que eu tô na cadeira. Eu nem lembro se ela tinha sido movimentada, acho que ela tinha sido movimentada. E o papo não era sobre isso, mas o que eu pensei? Eu pensei, provavelmente ela tá numa curva de aprendizado e ela tá num level antes, né? E aí é um cuidado, né? Porque a gente também não pode deixar de promover as pessoas porque elas estão interinamente para todo sempre, né? Mas essa é a armadilha de usar cargo. Porque o mercado já ficou muito viciado que se você muda de cadeira, se você vai para um outro cargo, você precisa ter alguma remuneração ou alguma premiação ou algum reconhecimento formal para você sentar nessa outra cadeira. Porque é tudo vinculado entre gerentes, diretores, coordenadores. É um perfil muito
mais tradicional de hierarquia. É verdade. E quando a gente está falando de uma empresa de tecnologia, a gente precisa de mobilidade, não dá pra gente ficar preso por hierarquia. A gente não pode, eu só vou colocar essa pessoa para lançar um novo produto, para lançar uma nova região, se eu tiver que promover ela, se eu tiver que dar um cargo para ela, se eu tiver que dar todo o aparato que antigamente, e que nas empresas mais tradicionais se dão. Não tem como uma empresa que precisa de mobilidade, de flexibilidade, de agilidade, ficar presa a uma estrutura de cargos. Perfeito. E aí, vamos falar das outras ciladas? Quais são os desafios? Você riu de nervoso, né? Ai, meu Deus. Eu acho que tem várias ciladas em termos de implementação, né? Eu acho que quando a gente está implementando levels, ou seja, a gente já desenhou o que seria a matriz para aquela empresa, a gente já entendeu quais são as competências que são core para essa empresa crescer, continuar existindo, continuar perpetuando, e a gente está no momento de dizer se você é nível 5 ou se você é nível 6, com base nessa matriz. Então, Mi, vamos esquecer o cargo que você tem aqui dentro, vamos esquecer a função que você está sentada e vamos olhar para você como profissional e na sua maturidade profissional versus o desenho da nossa matriz. Será que você está como nível 5 na nossa matriz ou será que você está como nível 6 na nossa matriz? Esse processo é um processo muito rico para uma liderança, é uma bomba de desenvolvimento para um líder conseguir sentar com uma pessoa e dar uma devolutiva de level, que é o que a gente chama de assessment de level. Então pensa eu conversar com você e não virar para você e falar, Mi, você é incrível, você é maravilhosa, você performa muito bem, você entrega tudo o que precisa. Qual é o link de eu dizer, mas você é 5 ou você é 6? Eu vou ter que te dizer sobre a sua maturidade profissional. Eu vou ter que te dizer sobre as suas habilidades, sobre a caixinha de ferramentas que você adquiriu até agora. E o que você precisa fazer para crescer essa caixinha de ferramentas. Essa conversa é mais complexa. É porque você tem que ser específico. São aqueles conceitos de feedback também, né? Você tem que ser específico, você tem que ter por alto, você tem que dar os exemplos claros. Eu vou fazer uma análise aqui, né, por exemplo, sobre comunicação assertiva. E a gente lá já tem a definição da matriz do que é uma comunicação assertiva para essa empresa. Então, eu como líder tô lendo. Tá, comunicação assertiva para essa empresa quer dizer isso, isso, isso. E tô olhando para mim. E tô olhando para os exemplos que me fizeram dizer se a Mi demonstra aquilo com frequência e consistência ou se ela ainda não faz aquilo com naturalidade. Se ela não faz aquilo frequente e consistente. Isso, quanto mais perto de frequente e consistente, mais perto do próximo level. Mais perto do próximo level, porque você já tá dominando. Então, pensa numa fase de videogame. Né? Quando você tá numa fase de videogame, você vai matando vários chefões, vai passando as fases, vai passando os desafios. Chega um momento onde você chega no chefão maior, que é um desafio maior, e que você já concluiu todos os tasks, né? Toda a sua caixinha de ferramentas para poder chegar naquele chefão maior. E aí, quando você passa aquele chefão maior, você vai para a próxima fase, que tem uma complexidade maior do que a fase que você passou. Isso é ser promovido. Isso é ser promovido. Só que as empresas, como elas foram por um caminho de ansiedade para garantir que as pessoas estão felizes, que as pessoas não vão sair, e como as empresas se prenderam à história do cargo, elas deixaram de dizer para a pessoa o porquê ela realmente foi promovida. E a promoção se tornou um presente de um aumento salarial para você ficar feliz e não reclamar. E as pessoas nem entendem qual que é a diferença do fulano que recebeu X% de aumento, o fulano foi promovido, mas o que quer dizer que ele foi promovido? As pessoas não conseguem nem entender os critérios, os inputs e outputs da história. O que eu preciso fazer para crescer? Nossa, e isso que você falou é fundamental. O que eu preciso fazer para crescer? Né? Porque isso é importante para desenvolver a liderança, que às vezes a liderança também não tem claro, né? Fica nesse feedback vago. Não, você é ótimo, você entrega, né? Mas às vezes a régua dele é muito baixa, às vezes a régua é muito alta, enfim. Exato. Fica muito viés. E eu gosto de falar, isso dá uma clareza de oportunidade de carreira também, né? Tipo, então tá, então não tô lá, mas para chegar lá isso, então chá comigo. Exato. E eu acho que uma das ciladas, né, que a gente estava falando, a cilada é isso virar uma gamificação. Fala mais. Porque gamificação geralmente é uma coisa boa. Normalmente mas vamos pensar de uma empresa que quer construir essa matriz com esse demonstra com frequência e tal, e quer fazer uma gamificação com a pessoa para, tipo, se ela bater as caixinhas, der check nas caixinhas,
ela foi promovida instantaneamente. Instantaneamente. Ou seja, você perdeu a oportunidade de ir de pegar algo que é complexo, que é a maturidade profissional de alguém. Falar sobre maturidade profissional não é a mesma coisa de falar entregou o projeto. Então, você perde essa complexidade para você querer fazer algo mais escalável, algo mais rápido, algo mais instantâneo. Então, eu acho que uma cilada é a gente não ter essa devolutiva de level como ela deveria ser, com uma conversa que já deveria ter acontecido e que já deveria acontecer no dia a dia. Ou seja, não pode ser uma surpresa. Não pode ser uma surpresa. E a pessoa, eu acho muito importante, outra cilada. A empresa, aliás, eu vivi essa cilada na pele. A empresa querer impor o level na pessoa e nem ouvir a contrapartida. Porque pensa, eu tô aqui olhando pra você como profissional, às vezes eu te conheço há 6 meses. A empresa muda muito, eu sou sua líder há 6 meses. E eu vou olhar... Eu vou olhar para essa matriz que fala sobre pontos profundos da sua maturidade profissional e vou te dizer, você é nível 5, você não é nível 6. Você não é nível 6 porque ainda falta isso, porque essas competências você ainda não faz com frequência e consistência. Você pode virar para mim e falar, você nem me conhece, tá maluca? Óbvio que eu faço isso com frequência e consistência. Você nem teve tempo de ver as situações que eu vivi para me dizer se é frequente e consistente. Todas as vezes que aconteceu isso, eu fiz isso. E aí o líder vai se ver numa situação difícil. Até porque vai faltar argumento, vai faltar habilidade para ter essa conversa. Principalmente quando a empresa não está acostumada a fazer feedbacks bem feitos. Quando o feedback é aquele feedback mais raso, tal, é muito difícil conseguir sustentar essa conversa. Sim. Então, eu prefiro que a pessoa tenha um papel, e no desenho da Elas que a gente faz de implementação, a gente sempre coloca que a pessoa tenha um papel dela ser vocal sobre o que ela enxerga da sua própria maturidade profissional. Tá. Até porque a gente vive falando que quer pessoas protagonistas com a sua carreira. Só que num momento como esse, que é o melhor momento para ela olhar no espelho e falar, tá bom, eu demonstrei isso com frequência e consistência? Ou eu ainda tenho espaço para me desenvolver nessa habilidade, do jeito que ela está escrita aqui? É uma puta ferramenta de autodesenvolvimento. E a gente está tirando isso dela. Então, eu acho que a gente precisa fazer um processo, né, na questão da cilada. A gente precisa fazer um processo que ouve a pessoa e que tenha uma contrapartida da pessoa. E a gente precisa fazer um processo que rapidamente a gente leva ele para tudo de people. Então, quando as pessoas me falam assim, a gente está fazendo levels para garantir que a gente tem faixas salariais e a gente paga direito às pessoas. Cara, se a gente minimiza levels a isso, a gente perdeu toda a potência que ele tem. Levels precisa estar no recrutamento, precisa estar na avaliação de desempenho, precisa estar no desenho organizacional. Né, de quais posições, com qual maturidade profissional eu preciso. Quem responde para quem. Quem reporta para quem. Então, acho que é muito importante a gente garantir que rapidamente, na hora que a matriz está pronta, a gente rapidamente coloca no recrutamento, rapidamente muda a avaliação de desempenho. Dani, mas não vai ficar bem feito, não vai ficar perfeito. Não vai. E essa é a vida que a gente vive de implementações de qualquer metodologia, de qualquer sistema. A gente coloca, aprimora para a próxima. Exato. Coloca e melhora. Esse é um conceito que eu gosto muito, que eu aprendi nas startups, que é começa. Aí a importância também de alinhar, né, com todo mundo, né? Gente, porque às vezes os gestores têm uma expectativa que esteja perfeito, né? E aí a gente apanha como RH, né? Então, uma coisa que eu aprendi, eu falei assim, gente, é o seguinte, essa é a versão 0. Para ver como vai. Eu espero que tenha mudança. E aí vai aumentando, melhorando. E aí isso é importante porque você está trazendo que um conceito... Esse conceito, ele é complexo a ponto de ser adaptado... De existir em empresas grandes, altamente organizadas, com 15 anos de existência, mas ele ajuda a startup. Se a gente conseguir fazer sem burocratizar, né? Começando um passo de cada vez. Porque é uma baita oportunidade, inclusive, de desenvolver o gestor em dar feedback, em contratar e entender como usar a maturidade, na pessoa de entender como desenvolve a carreira. Então, eu gosto muito quando a gente pega esses temas que as pessoas falam, mas isso é para empresa grande. Não. Não é. Olha, eu já implementei levels numa startup de 40 pessoas. Olha. Então, eu acho que
né, as pessoas me perguntam, mas qual que é o melhor momento para implementar levels? Se você já tem valores culturais que você já está vivendo há um certo tempo, pelo menos 6 meses, 1 ano, que as pessoas já sabem, esses são os nossos valores culturais, é isso que a gente prega aqui dentro. Mesmo que você tenha 30 pessoas, 40 pessoas, mas que esses valores já estão sendo falados há pelo menos alguns meses, você já consegue desenhar levels. Quanto antes, melhor. Imagina você fazer todo esse processo de depara, de você é nível 5 ou você é nível 6, para uma empresa de 2.000 pessoas. É desesperador. É muito mais difícil fazer isso quando a empresa já passou do estágio de complexidade, já tem 700, 1.000 pessoas, do que quando a empresa está num ecossistema ainda de aprendizagem. E de aprendizagem sobre a metodologia. Eu acho que é muito sobre esse lugar da gente não colocar uma complexidade antes do tempo. Então, vou dar um exemplo clássico que as pessoas, né, em startups pedem. A gente quer fazer uma matriz por área. Vai ter a matriz do financeiro, a matriz do RH, a matriz do marketing. Vamos lá, a gente está fazendo uma matriz que é o alicerce da cultura da empresa. Por que a gente vai diferenciar por área? Não faz o menor sentido. As áreas transitam na mesma cultura. E a gente está trazendo uma complexidade para o processo que a gente não vai sustentar as diferenças do que é a matriz do RH da matriz do marketing. E a gente está falando o que é importante para ser um level tal, independente da cadeira área que você está sentado. É aquela questão da mobilidade. Então, mas como é que a gente faz com os times que são muito técnicos? Como é que a gente faz com o time de desenvolvimento de software? Porque a matriz é muito pautada nos valores culturais, ou seja, soft skills, ou seja, competências interpessoais. Ou competências, né, que são técnicas, mas elas são cross na empresa, como visão analítica. Então, é óbvio que a área de tecnologia, se ela for relevante na empresa, se ela for uma grande área, se a gente estiver contratando 10, 15 desenvolvedores de softwares por mês, é uma empresa que é muito pautada no time de tech, o time de tech vai precisar ter o desenho da matriz, que é comum para todo mundo, mas também ter um desenho de hard skills, ou seja, de como codar, como gerenciar o bug, né, temas mais técnicos. Então, a área de engenharia, de tecnologia, independente de como seja chamada, é como se ela plugasse nos levels da empresa inteira, mas ela tivesse uma estrutura paralela também, só por causa dos skills técnicos que são, assim, cruciais para essa área. Exato. Então, a matriz, ela vai ter o desenho, né, por nível das competências, soft skills, que são comuns para a empresa como um todo. Eu não acho que o time de engenharia de software deveria ter nenhuma customização nesse sentido, porque eles estão vivendo a mesma cultura. E embaixo disso, a gente coloca os hard skills por nível. Entendi. Agora, preciso fazer isso no momento D0 que eu estou implementando? Aí eu acho que depende um pouco do tamanho, a representatividade do time de tech. Não é algo super complicado de fazer no momento do desenho. Então, quando a gente lida com empresas que têm um time de tech muito representativo, a gente faz o desenho também junto do hard skill. Mas eu gosto de desmistificar de que a gente realmente precisa do desenho do hard skill para todas as áreas, para garantir que a gente está fazendo bons feedbacks, boas contratações, boas promoções. Porque no final das contas, quando a gente faz uma entrevista, a gente faz uma entrevista super mal feita, olhando basicamente o currículo da pessoa, me conta aí sua trajetória, o que você sabe fazer. A gente não vai para a profundidade de entender se essa pessoa realmente vai navegar bem no nosso ecossistema, no nosso ambiente. E aí, a pessoa não navega bem no soft skills, no interpessoal, e a gente demite ela. E demite ela sem dar feedback, sem contextualizar. Ou seja, a gente está muito longe ainda de realmente estar fazendo todo esse processo de trazer as pessoas certas para a cultura correta, do momento de vida correto, desenvolvê-las, dar feedback e, eventualmente, pode acontecer uma demissão. Mas acho que esse processo está tão quebrado que a gente está passos atrás disso. É verdade. E você estava falando, eu lembrei de um exemplo que aconteceu comigo. Eu implementei Level em uma empresa em específico, com a minha experiência, enfim, aquela startup, né? A gente faz... Eu na 99. Exato. E, no caso, eu conheci a estrutura porque eu tinha participado de uma empresa que tinha uma estrutura robusta de Level. Eu era a pessoa que desdobrava, eu conhecia. E eu falei, vou adaptar porque precisa aqui.
E implementei, V inicial, Tech entrou junto, isso tudo que você falou. V inicial. 5, 6 níveis no máximo, sabe? Bem simples. Vamos comparar melancia com melancia, laranja com laranja. Era isso. E tinha um gestor que, historicamente, até antes de eu entrar, ele tinha dificuldade em dar feedback. Muita dificuldade de dar feedback. E parte do treinamento do Level, naquela ocasião, que eu não chamava de treinamento, mas eu via também, como a gente vê, era ensinar eles a darem feedback com o Level. E como ele é um gestor que historicamente tinha problema, eu falei assim, posso participar como ouvinte? Não sei nem se você faz isso, mas eu falei assim, gente, que eu era RH, eu era BP, eu era tudo, né? Eu era coach, eu era tudo. Investigadora, tudo. E eu falei assim, eu posso participar como ouvinte? Ele, não, participa como ouvinte, mas você tem minha autorização para intervir, se você quiser, para deixar mais claro, porque ele realmente queria se desenvolver. Mas ele tinha uma dificuldade tamanha em dar feedback, mas tamanha, eu acho que é uma realidade de muita gente, né? Ele tinha, não sei, receio, dó, sabe? Ele tinha dificuldade de entrar em conflito. Sim. E nisso a pessoa tava, enfim, há quase 2 anos sem feedback direito, todo mundo dizendo que ela não performava, mas ela não mudava. Falei assim, tem alguma coisa aí, deixa eu participar desse feedback, que na minha cabeça, deixa eu ver como ele está dando esse feedback. Aí eu entrei na conversa, e o feedback, e aí a gente tinha 3 comportamentos, né? E aí ela era um 2, ela era um 3, mas ela era um 3, a gente tava lá com a matriz inteira. Ela era o nível 3. Ela estava no nível 3, né? Sim. Cargo. E aí, o feedback era para ser, sua batata está assando. Né? Você vai ser desligada, porque faz 1 ano que você não performa. No final do feedback, ela estava saindo com a impressão que ela ia ser promovida. Eu juro pra você. Juro. E eu falei assim, e eu pensando, aí tá acontecendo isso. Aí eu intervi e falei assim, fulano, gestor, você não tá dizendo que nesse comportamento aqui ela tá assim, assim, assim? Foram esses exemplos que você deu? Foi. E esse comportamento, você não tá dizendo... E esse... Sim. Você não concorda, então? Eu tinha autorização dele pra entrar, lembra? Né? Que hoje ela tá no 2. Então, assim, você realmente... deixa eu ver se eu entendi direito, assim... qual é a situação? Ela está entregando no nível 3, no level 3? Ele, não, realmente, Milena, pelo jeito que você colocou, ela está no 2, ela não está entregando o nível, ela não está entregando o nível 3. Então, por que eu estou trazendo essa história? Porque ela ilustra muito bem o que você falou, do tipo, você é ótimo, você está entregando, mas aí vai para avaliação, vai para entrega de performance, e a pessoa não entende o que está acontecendo, não entende o que precisa de se desenvolver. Então, para mim, o Level é uma ferramenta fantástica. E o que você está fazendo com a estrutura, a forma como você está entregando, desenvolvendo as pessoas, implementando nas empresas, é uma forma de aderente à realidade das empresas. Isso, para mim, é muito fantástico. Eu acho que essa mudança de mentalidade, de qual que é o link que performance tem com competência e habilidade, ela me ajudou como empreendedora. Hoje, quando eu penso, o que eu preciso na elas para elas crescer? Quando eu penso isso, o que eu preciso na elas, a primeira coisa que me vem é quais são as habilidades e competências que uma pessoa vai navegar super bem dentro delas e vai fazer elas crescer. Porque a performance é uma consequência das habilidades que você adquiriu na sua vida profissional. E que você mostra. Aplica. E você aplica na prática. Então, a gente já recebeu de um líder, né, o desafio de, mas como que a gente faz para uma pessoa que a gente está dando murro em ponta de faca? A gente já falou várias vezes e a pessoa não entrega. Se você for olhar o mapa de habilidades que ela tem alguma habilidade ali que ela não desenvolveu. Então, não adianta, você pode falar, talvez você não esteja falando da melhor forma, e talvez você não esteja falando sobre a habilidade que ela precisa desenvolver. A gente, muitas vezes, como líder, a gente acha que tudo vai acontecer num passe de mágica. Que a gente vai virar para a pessoa e falar, agora você precisa fazer desse jeito. Pum! Joguei uma mágica, pode pirim-pim-pim em você, e a partir dali você fez. Se você não entender
que você não tem aquela habilidade desenvolvida. E se você não correr atrás para desenvolvê-la, o que é correr atrás? Você pode aprender online, você pode fazer um curso, você pode ler livros, você pode ouvir podcasts, você pode pedir ajuda do seu gestor. Olha, eu não estou sabendo demonstrar essa habilidade, porque claramente eu não tenho isso desenvolvido. Eu preciso da sua ajuda para a gente montar um plano de ação de como eu me desenvolvo nessa habilidade. Então, parece tão óbvio dizer que para você ter performance e para você ter entrega, a pessoa tem que ter habilidade, conhecimento e competência. E mostrar, né? E mostrar isso e conseguir colocar isso no dia a dia. O ecossistema em volta precisa ajudar ela, inclusive, a ela trazer à tona toda essa habilidade que ela tem. Porque também se o ambiente estiver abafando, ela não consegue nem aplicar a habilidade, né? Então, o ecossistema ajuda muito. E a liderança pode ajudar muito nisso. A dissipar as interferências, a tirar as interferências do caminho, que talvez não estão deixando a pessoa aplicar aquela habilidade. É verdade. Só que o líder, ele para no lugar de a pessoa não entrega. Ele não desce, né? Ele não dá double click no desenvolvimento da pessoa de ela não entrega por quê? Qual habilidade está faltando? Como que eu posso fazer ela entender que essa habilidade faltou? Como ela tem autoconsciência disso? E como é que a gente gera um plano de ação para ela conseguir demonstrar isso e aplicar isso mais no dia a dia e se desenvolver e adquirir aquela habilidade, né? Então, para mim, hoje é muito óbvio, né, quando eu penso na elas, é muito óbvio fazer esse link de quais são as competências que eu preciso, que são core para minha empresa continuar crescendo, e como é que eu garanto que quando eu estiver entrevistando uma pessoa, eu vejo se ela tem essa habilidade já desenvolvida, a que grau de complexidade. Independente se ela é head de não sei o que em alguma empresa, coordenadora de não sei o que lá em alguma empresa, eu vou tirar essa cortina de fumaça da frente e vou fazer uma entrevista para entender a fundo as habilidades e maturidade profissional que ela tem e se realmente encaixa com a minha necessidade. Então, basicamente, é isso. Gente, é muito potente. É muito potente. Acho que destrava tanta coisa. E aí, eu queria, né, a gente está encaminhando para fechar, apesar de eu querer ficar aqui muito mais tempo. Mas eu queria pedir para você deixar uma dica para pessoas que estão desenvolvendo times. Aliás, uma dica para quem quer implementar Levels. Assim, qual é a dica número 0, assim, que não pode deixar de fazer? Além de procurar vocês, é claro. Eu fiquei pensando, faz o curso delas. Faz a imersão delas. Além de fazer a imersão de vocês, porque eu fiz e eu vi que é muito bacana. Mas além de fazer a imersão na elas, assim, qual é uma dica que você deixaria? Eu acho que a alta liderança da empresa, os tomadores de decisão, fundadores, C-level, seja como for chamada essa alta liderança, eles precisam ter consciência que o problema e a dor existe. Porque eu acho que dos grandes desafios da área de people é trazer o remédio certo na hora certa, né? E realmente ter o buy-in, né? Ganhar as pessoas da alta liderança de falar, a gente tá vivendo essa dor, essa doença existe. E é esse remédio que vai resolver agora. Então, o que eu diria para uma empresa que quer implementar Levels é ter essa consciência e a alta liderança tá gritando mesmo. Falando, cara, as pessoas não sabem como elas crescem aqui dentro. A gente tem a remuneração toda zoada. Tipo, um fulano ganha mais do que o outro fulano, porque a gente foi fazendo assim na empresa e tá tudo uma zona. Startup, né? A gente promove porque a gente gosta das pessoas, a gente tem muito favoritismo e as pessoas reclamam disso aqui dentro. Nosso pior índice da pesquisa de NPS é a clareza para as pessoas crescerem, é a coerência na remuneração. Eu não aguento mais o meu time me trazendo sobre isso. Eu tenho líderes extremamente júniores que não sabem dar um feedback, que não sabem desenvolver as pessoas, que não têm paciência, que não têm tempo. Então, se a gente realmente está vivendo esse ecossistema de que isso é um problema e de que realmente a gente precisa trazer algo para ser esse alicerce, um líder tem um grau de exigência diferente do outro, um cobra de um jeito, o outro cobra de outro, a gente não tem coerência nessa liderança para cobrar as coisas. O nosso processo de avaliação de desempenho está quebrado, a gente entra numa reunião de calibração, sai depois de 5 horas e realmente não sabe nem se ele foi efetivo. Então, se a gente está vivendo esse ecossistema,
aí sim a liderança de people, a área de people consegue falar, deixa eu te apresentar essa metodologia, que vai ser um alicerce de um novo modelo de gestão aqui dentro, pautado em competências, habilidades, que estarão linkadas aos nossos valores, à nossa cultura, ao que é importante para essa empresa ser bem-sucedida e continuar crescendo. Aí realmente eu acho que a gente está pronto, né? Aí realmente pede ajuda da Elas, porque a gente pode ajudar de várias formas. Mas eu acho que sem a gente ter o buy-in da alta liderança, a gente vai trazer o remédio na hora errada. E aí tudo vai parecer complicado demais. Não, esse negócio é complicado demais, burocrático demais, é só para empresa grande. A gente não devia estar falando disso aqui, porque a gente não está trazendo para a superfície as dores e os problemas para trazer a solução ideal. Sim. E o que você fez foi descrever os sintomas, né? Os sintomas, exato. Então, assim, ou seja, se tem aqueles, sei lá, 8 aspectos que você trouxe, que 90% das empresas têm, mas tudo bem, né? Que não, 90% das empresas que não tem level provavelmente tem. É tudo uma coincidência, galera. Meramente. São sintomas. Então, gente, tem que ficar atento aos sintomas. E aí, com isso, gente, que boa forma de fechar. Porque é isso, não dá pra falar, vamos implementar. Por quê? Porque eu acho legal. Não, ele serve pra resolver sintomas, resolver dor. E aí você tem uma ferramenta, gente, belíssima na mão. Sim, sim. Muito bom. Muito obrigada, eu fico muito feliz mesmo. Obrigada, Mi. Foi uma honra estar aqui nesse convite. E quem quiser, você já é aluna, né, da Elas People Academy, então você já faz parte da comunidade. E já fez, né, a imersão de levels, a gente está agora na 3ª turma. Vai ser muito legal, a gente também vai ter uma masterclass gratuita para quem quiser participar. Legal. E a imersão é realmente a gente trazendo à tona todo o nosso conhecimento na Elas, com todos os projetos que a gente implementou em várias empresas de tecnologia, principalmente. Então, a gente não, você sabe disso, a gente não guarda o ouro, a gente realmente conta toda a metodologia, compartilha todo o nosso material. Tem template, tem, nossa, tudo para as pessoas voarem, né? Sim, sim, a empresa realmente consegue. E eu acho que não só a empresa, mas a pessoa que está na área de people, né, sentada numa cadeira de liderança, um profissional de RH, eu realmente acho que é uma mudança de chave gigantesca aprender uma metodologia como essa. A gente já ouviu na imersão que realmente abriu um caminho, assim, que a pessoa falou, agora eu tangibilizei várias frustrações que eu tô vivendo, aliás, como colaboradora, né, que eu tô vivendo, e que eu não conseguia dar um nome de como trazer essa solução à tona. Então, acho que a imersão realmente é muito bacana para a pessoa se desenvolver, conhecer uma metodologia de vanguarda, de empresas de tech, que funcionam em empresas que não são de tecnologia. Eu acho que é muito mais a mentalidade do que o modelo de empresa, né? Ele funciona para qualquer tipo de empresa. É verdade. E isso que é bem bacana, né? Porque você ajuda a transferir o raciocínio para a pessoa adaptar para a realidade dela. E você não guarda o ouro, você dá o template, você dá a forma, você dá, enfim, tá na mão. Toma seu kit aqui e fica, né? É isso, para mim você ajuda a voar. E é muito lindo esse seu trabalho. Então, para as pessoas que querem entrar em contato com Elas, seja para consultoria, seja para os projetos, seja para o Elas Academy, para o Level, qual é o melhor caminho? Pode entrar no nosso Instagram, @elas.peopleacademy. Eu posso parar agora? É porque eu acho que eu falei errado. Pode falar. Esquece esse. Vamos pegar a colinha. Gente, me deu branco. Como é que eu vejo isso? Elas.com. Então, quem quiser conhecer a Elas, pode entrar no nosso site, elas.work. Pode também entrar no nosso @elas.peopleacademy. Ou também no meu LinkedIn, Daniela Bruzzi. E vai ser um prazer também conhecer todo mundo, saber a trajetória. Eu acho que, contando até um pouquinho dessa questão da Elas People Academy, para mim, esses 4 anos de viver a Elas no modelo mais consultoria, apoiando as empresas, co-construindo com as empresas, sempre ficou, para mim, esse ponto da aprendizagem, de compartilhar conhecimento, de gerar aprendizagem para as pessoas. Então, por isso que eu criei a Elas People Academy, nesse sentido de ampliar esse conhecimento e trazer imersões sobre diversos temas, não só sobre levels, remuneração, avaliação de desempenho. A gente ainda vai ter várias imersões ao longo do ano, realmente para
gerar esse senso de aprendizagem e de conhecimento em volta de people, em volta de gestão de pessoas, para profissionais de RH, e realmente a gente crescer juntas, né? E crescer todo mundo junto. Acho que esse é o objetivo. Muito bom, porque o que não falta é desafio para RH, né? Senhor, não falta, não falta, não falta. Nossa, e eu escuto, assim, vivi, né, o RH durante 8 anos, 10 anos da minha carreira. Mas hoje eu vivo, né, através das pessoas e das histórias delas. Intensamente. Caraca. É desafiador. É desafiador. A gente precisa desse lugar da comunidade onde o RH se retroalimenta. Porque quando a gente está nas empresas, é a gente por nós mesmos. É muito difícil. É realmente, a gente se sente, né? Eu gosto de falar que a gente se sente num cubo de vidro. Todo mundo vê a gente, todo mundo vê o que está acontecendo, mas a gente não escuta as pessoas de fora direito, né? Então, até eu acho que tem um papel nosso de como é que a gente aproxima o RH, a área de pessoas, das áreas de negócio, né? Esse sempre vai ser um desafio. Nossa, tem tanta coisa. Nossa, dá pra gente fazer vários outros papos, né? A gente poderia ficar aqui eternamente falando sobre people e RH, gestão de pessoas e líderes, enfim. Vamos pensar em outros temas. Gente, até engasguei aqui. Gente, hoje o papo foi esse. A Dani Bruzzi trouxe todo o conhecimento, know-how dela sobre levels, startup, a consultoria, todos os exemplos de clientes, sem trazer o nome, é claro, mas assim, o know-how dela, né, para falar de levels de uma forma prática. Então, eu espero que você tenha gostado e fica de olho que tem muito mais papo legal por aí. Até a próxima.